descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Verticalmente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Nosso divino amigo nos ampare e que a sua paz esteja em nossos corações. Partindo do princípio da pluralidade das existências, nós não temos outra alternativa além de compreender que a vida vai muito além desse nosso orbe. As palavras de Jesus, quando ele disse: há muitas moradas na casa do Pai, elas podem ser traduzidas e compreendidas de diversas maneiras, inclusive de que existem outros mundos habitados. Mas não necessariamente outros mundos habitados. Essa frase, ela pode ser utilizada também como interpretação, ela pode ser interpretada também como diferentes ambientes que existem no nosso próprio planeta, diferentes povos que aqui habitam. Jesus pode permitir que a sua frase ela seja interpretada de diversas formas. Uma das interpretações é de que existem, sim, outros mundos e muitos outros habitados, o que para nós, espíritas, é natural. Mas isso não é natural para todo mundo. É natural para nós e é natural para aqueles que estudam a ufologia, é natural para aqueles que estudam outras temáticas que dizem respeito à vida, não só a vida do ser humano aqui, mas a vida de um modo geral no universo. Então, sim, existe vida em outros planetas e são muitos esses mundos habitados. No Livro dos Espíritos, na questão 55, Kardec pergunta se são habitados todos os globos que se movem no espaço. E a resposta também dá margem a uma série de interpretações. Nós podemos raciocinar nessa resposta, eles dizem, sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Isso não significa que em todos os orbes do universo existe vida inteligente. Absolutamente. Existe vida. Pode ser inteligente ou não. Da mesma forma, o princípio inteligente está presente em uma
infinidade de formas de vida. Então pode haver vida? Existe vida? Existe sim. Mas pode ser uma vida bacteriana, pode ser de micróbios, pode ser de seres unicelulares que estão no início do desenvolvimento da sua jornada, do átomo ao arcanjo. A vida vai do átomo ao arcanjo. Então a vida não é apenas do espírito individualizado, princípio inteligente da criação, individualizado na forma de um espírito imortal. A vida não é só isso. A vida é também isso. Então existe sim vida, mas não necessariamente como a nossa. E mesmo como espíritos, existem formas diferentes da nossa que nós não conhecemos, formas ainda mais grosseiras que a nossa, que nós não conhecemos, e formas muito mais quintessenciadas que a nossa, que nós não conhecemos. Como dizem os espíritos, o homem terreno está longe de ser, como supõe pela nossa prepotência, o primeiro em inteligência, em bondade, em perfeição. Pelo contrário, eu acho que nós estamos muito mal situados nessa questão. Pelo que nós percebemos da nossa vida, da nossa vivência, das nossas relações sociais, nós estamos ainda muito mal situados nesse processo evolutivo, nesse processo classificatório do que vem a ser a vida no universo. Eu coloquei algumas transparências, porque eu quis explicar, principalmente nessas duas representações, que a vida ela tem uma diversidade que muitas vezes nós ignoramos. O planeta Terra, existe vida no planeta Terra, tudo bem, mas o planeta Terra tem 4 bilhões de anos, mais ou menos, ninguém sabe exatamente quanto tempo tem. Mas 4 bilhões de anos, a vida começou no planeta no último bilhão. Os primeiros 3 bilhões de anos não tinha nada aqui não. Não havia o princípio material. O princípio vital ainda não. Ele chegou depois. Ele chegou provavelmente aí pelos 700 milhões de anos aí atrás. Por aí, isso é um chute que eu estou fazendo. Mas ele chegou de menos de 1 bilhão de anos. Como que ele chegou? O sopro divino que os espíritos falam, não vamos entrar no detalhe, no mérito disso. Mas a vida começou no planeta milhões de anos atrás. Então veja, a Terra, com seus 4 bilhões de anos, ela se preparou durante esse tempo todo para que houvesse a manifestação do princípio vital, do princípio espiritual. E num processo evolutivo chegou ao que estamos hoje e não sabemos até onde vamos, porque não sabemos para onde vamos evoluir. Então, há 500 bilhões de anos, veja, 500 bilhões de anos, não existiam nem dinossauros nessa Terra ainda. 500 milhões de anos. Já haviam se passado o quê? 3 bilhões e 500 milhões de anos de existência da Terra por alto. Nós não sabemos quando está. Quantos globos existem no universo que ainda estão nesse estágio de desenvolvimento que a Terra está? Não sei. São todos habitados? De alguma forma estão sendo preparados para serem habitados ou já são por formas diferentes de vida, que podem ser simplesinhas, como nós temos aqui embaixo, que é o início, a mônada, é o início do processo de desenvolvimento que vai gerar os vegetais. Entre os animais, vai criar grupos como os anfíbios, os invertebrados, e depois vai subindo, vai criando os vertebrados, daí vem os peixes, vem os répteis, e aí os dinossauros. Depois, mais para frente, vem os mamíferos,
os seres humanos, e estamos aqui hoje com uma complexidade de vida extraordinária e ainda somos um planeta de expiação e provas. Com toda essa maravilha que a natureza nos oferece. É lindo isso, é fantástico. Mas ainda somos um planeta de expiação e provas. Por quê? Por que ainda somos assim? Por que esse planeta já não se melhorou com tanto tempo? A questão é que o planeta ele vai mudar de categoria de acordo com o processo evolutivo da humanidade que o habita. Então, até que ele tenha uma humanidade em condições de uma vida melhor, o planeta vai ser a categoria que aquela humanidade necessita. A nossa limitação nos impede de definir tudo. Porque se nós estamos passando por um período de mudança, um período de transição, de seleção do joio e do trigo, e se o joio vai ter que voltar para o mundo primitivo, então o mundo primitivo não é só destinado às primeiras reencarnações. É também destinado às primeiras encarnações da alma humana, mas vai além, porque ele serve também para o expurgo de almas endurecidas no mal. Nós temos, no segundo momento, os mundos de expiação e provas, onde predomina o mal, que é onde nós estamos. Ninguém tem dúvida que aqui não existe predominância do bem. Se fosse assim, os países não entrariam em guerra jamais. Não haveria miséria jamais. Não haveriam as desigualdades sociais absurdas que existem. Não haveria. Depois nós temos os mundos de regeneração, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem forças, repousando das fadigas da luta. Mas ainda existe o conflito do bem e do mal, onde o mal já não vai predominar como predomina aqui, porque os mansos herdarão a terra. Se os mansos herdarão a terra, significa que um planeta de regeneração é um planeta para espíritos mais pacificados. Os menos pacificados vão ter que voltar para mundos primitivos, para aprenderem a se pacificar. E mais acima, os chamados mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e os mundos celestes ou divinos, onde reina exclusivamente o bem. Quanto mais elevado moralmente for uma humanidade, naturalmente as relações serão mais críticas, mais difíceis ou mais suaves, mais tranquilas. Daí nós vamos ter condições diferentes de vida, de sobrevivência e de desenvolvimento das criaturas. Quando existe conflito, o desenvolvimento é limitado. Quando desaparece o conflito, o desenvolvimento cresce mais facilmente. Então é natural que essa diferença de nível de desenvolvimento e de categoria de um determinado mundo habitado vá oscilar de acordo com aqueles que o habitam.